Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula de Direito Penal. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e nesse encontro nós vamos estudar a diferença existente entre o crime de corrupção passiva e o crime de corrupção ativa. Você sabe, afinal de contas, qual que é a diferença entre essas duas figuras tão importantes? Então vamos lá. O artigo 317, ele consagra a famosa corrupção passiva, que vai ser um crime praticado por funcionário público contra a administração. Já o artigo 333 apresenta a corrupção ativa, que é o crime praticado pelo particular contra a administração pública. Vamos conhecer o artigo 317? Olha só, aqui na tela eu estou te apresentando então o 317 e o legislador ele diz o seguinte: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. A pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. E aí no parágrafo 1º vai aparecer uma causa de aumento que diz assim: a pena é aumentada de 1/3 se em consequência da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. E o parágrafo 2º vai trazer uma pena mais branda para aquele funcionário público que pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com intenção, aliás, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Aqui é uma detenção prevista de 3 meses a 1 ano ou multa. Então vamos lá. A corrupção passiva apresenta 3 núcleos. Então você tem ali solicitar, você tem ali receber e você tem ali o verbo aceitar. Esse crime aqui, ele é classificado como um crime próprio porque ele só pode ser praticado por funcionário público. Então ele é um tipo penal que exige uma qualidade especial por parte do sujeito ativo. E o conceito de funcionário público para fins penais você encontra no artigo 327 do Código Penal. Inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo esse dispositivo para você dar uma conferida no conceito de funcionário público. Então, guarda que esse é um crime próprio, em que somente funcionário público pode incorrer. Vai ser o caso, por exemplo, de um policial que solicita ali, pede uma propina para liberar alguém durante uma abordagem, durante uma blitz. Esse seria aqui um exemplo, tudo bem? Agora, de outro lado, se você avançar um pouco no Código Penal, você vai encontrar daí a corrupção ativa, lá no 333. Então vem comigo, vamos conhecer a corrupção ativa. Diz assim o legislador: oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. A pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. E o parágrafo único ainda prevê que a pena é aumentada de 1/3 se em razão da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Opa, aqui eu já vou estar diante de um crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa. Então aqui é o particular contra a administração pública. É correto afirmar que nós, no artigo 317, na corrupção passiva, você vai estar diante do funcionário público corrupto. E aqui, na corrupção ativa, esse particular será o corruptor, entendeu? Então, esse é um crime comum, esse artigo 333, porque qualquer um pode chegar numa blitz, pode chegar para um servidor público, para um funcionário público e prometer uma vantagem indevida ou oferecer uma propina. Entendeu? Então essa é a diferença existente entre corrupção passiva e corrupção ativa. Agora algumas considerações que são também de extrema relevância. Esses dois delitos, eles são classificados como crimes formais. Sabe o que quer dizer isso? Que é dispensada a ocorrência de um resultado naturalístico para que haja consumação. Isso significa dizer que, por exemplo, se um funcionário público ele te solicita uma vantagem indevida, pediu para você uma propina, não é necessário que ele pegue essa propina, entendeu? Não é preciso que você entregue a propina para ele, pague o cafezinho que ele solicitou, entendeu?
Por quê? Porque o crime ele já vai se consumar com a prática de qualquer um daqueles verbos, tanto de solicitar, como de aceitar, como de receber. Entendeu? Não precisa ter efetivamente ali a obtenção da vantagem indevida. Se ele obter aquilo e deixar de praticar o ato que ele deveria ter praticado, aí você viu comigo que a pena dele pode ser majorada. Isso a gente vem chamar de exasperação, tecnicamente em direito penal. Tudo bem? Mas o crime já vai estar consumado naquele momento em que houve a solicitação. Da mesma forma, o raciocínio é idêntico aqui na corrupção ativa. Quando o particular ele oferece ou promete a vantagem, o crime já está consumado. Ele não precisa oferecer e entregar para o funcionário público a vantagem. Entendeu? Então, esse é um delito também classificado como crime formal. Se você estiver fazendo, por exemplo, o exame de ordem ou algum concurso público e a banca te afirmar que esses dois delitos são classificados como crimes materiais ou de mera conduta, está errado. Eles são delitos classificados como crimes formais. Tudo bem? Um outro ponto também que eu quero te chamar a atenção, que é muito importante, é a questão do concurso de pessoas. Então vamos imaginar uma primeira situação. Imagina aqui que o particular, olha aqui para o dispositivo, ele oferece a vantagem indevida ao funcionário público. Ofereceu. E aí, o que acontece? Esse funcionário público, ele vai lá e recebe a vantagem indevida, recebeu a propina. Ou vamos imaginar que o particular, ele prometeu, olha só, olha o 333, ele prometeu a vantagem indevida. E aí o funcionário público, ele aceitou a promessa. Perceba que esses verbos, eles têm correspondência, né? Essa é uma hipótese de concurso de pessoas. O ponto relevante aqui a ser destacado é o seguinte, é que aqui a gente tem uma exceção à teoria monista, quando a gente estuda concurso de pessoas. Nessa hipótese de concurso de pessoas aqui, cada um dos protagonistas vai se enquadrar em um dispositivo específico. O particular no 333 e o funcionário público no 317. Então é correto afirmar que aqui estamos diante de uma exceção pluralista à teoria monista. Né? Porque a regra do Código Penal é a seguinte, quando a gente se deparar com um concurso de pessoas, todo mundo responde com base no mesmo dispositivo. Daí a ideia de teoria monista, unitária ou monística. Essa é a regra geral. Então, se eu e você, a gente se junta e pratica um delito, a ideia do legislador é que nós dois, nós sejamos responsabilizados com base no mesmo tipo penal. Entendeu? Aqui é uma exceção, porque você vai ter dois protagonistas, mas cada um vai se enquadrar em uma figura típica específica, certo? Agora, e se, por exemplo, te for perguntado o seguinte, imagina que o funcionário público, ele solicitou, e o particular entregou a propina. O particular responde penalmente ou não? Não, o particular não responde penalmente. Entregar é atípico. Entregar não está previsto aqui na corrupção ativa, entendeu? Nesse caso, somente haverá responsabilidade por parte do funcionário público, entendeu? Então, bem fácil, né? Só cuidado com essa questão vinculada à entrega. O particular que simplesmente atendeu a solicitação, ele pratica um indiferente penal. A conduta dele é atípica porque não está prevista ali no artigo 333. Fechou? Então, com isso, a gente pega e finaliza mais esse nosso encontro. Não deixa de esmagar um like aqui, deixar uma sugestão de vídeo de algum crime que você queira que eu comente aqui no canal, previsto na parte especial ou na legislação penal extravagante, e conferir também a descrição desse vídeo, verificar ali também o comentário fixado no primeiro ponto no nosso canal. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo.